A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse canal, A Voz do Reino Angola. Bem, nós hoje temos um tema bastante interessante. O debate de hoje é: o cristão pode ou não comemorar o 14 de fevereiro? Para início de conversa, está comigo os meus dois convidados, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Irmão Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para então tratarmos um assunto de relevância social e espiritual. Obrigado mais uma vez pelo convite. Amém. Do outro lado também está comigo a nossa querida, linda irmã Isabel. Irmã Isabel, seja bem-vinda. Amém, muito obrigada. Como é que a irmã Isabel está? Graças a Deus nós estamos bem. E eu sou caríssimo, como está? Também na mesma graça. Amém. Amém. Louvamos a Deus por isso. Pois, Bem, para você que está do outro lado, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Bem, irmã Isabel, começo consigo. Em poucos minutos, o 14 de fevereiro edifica ou compromete a fé cristã? o 14 de fevereiro, este dia depende muito de como é vivido e interpretado, pois nós sabemos que neste dia é um dia que celebra-se o amor. E a Bíblia nos declara em 1 de João, capítulo de número 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E o amor entre o marido e a mulher também é bíblico, porque é neste dia em que o casal pode se reconciliar, firmar votos e o seu compromisso. E tem muitos cristãos neste dia que usam para orarem juntos, para pedirem-se perdão e reafirmar também os seus votos. Amém. Louvamos a Deus por isso. Irmã Isabel, muito obrigado por esta nota introdutória. Para si, irmão Domingos, o 14 de fevereiro edifica ou compromete a fé cristã? Bom, mais uma vez obrigado. O 14 de fevereiro não edifica e também não compromete, mas ele compromete na medida em que os cristãos ponham-se em comemorar esta data e no sentido negativo, de formas a que, seguindo o curso, o conselho do mundo, vão vivendo uma vida então depravada, que é fornicação, prostituição, porque isto é o que o mundo faz. O mundo, ao celebrar esta data, o dia 14 de fevereiro, analisam apenas no conceito prostituição, em que encontraram-se um homem e uma mulher, né, estão lá a celebrarem e o culmino é mesmo com relação à fornicação e à prostituição. Portanto, para o cristão, esta data não edifica em nada, não é propriamente para o cristão, e o cristão deve excluir-se, guardar-se de comemorar esta data, porque as comemorações relativamente ao amor conjugal não é na demonstração desta data, mas sim na demonstração do vínculo em que um homem e uma mulher formaram, na medida em que eles vão caminhando, vão seguindo a sua trajetória no casamento. Portanto, não há necessidade de o cristão comemorar esta data, o 14 de fevereiro. Não há nenhuma razão e não há nenhum respaldo bíblico para assim o fazer. Obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Está a ser um debate bastante importante. Bem, para você que está do outro lado, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Bem, nós hoje estamos a tratar sobre se o cristão pode ou não comemorar o 14 de fevereiro. Nós sabemos muito bem que estamos no mês de fevereiro, e logo será o dia 14, a tão esperada data que muitos comemoram. Bem, irmã Isabel, como celebrar o 14 de fevereiro sem copiar o mundo? É muito bem possível, mas exige muita atenção espiritual, pois para os ímpios celebram esse dia para fortalecer as suas paixões e desejos, mas para um cristão ele utiliza esse dia para então reafirmar os seus votos, a integridade e então também o amor, o perdão. E para honrar o seu casamento, porque existem vários casamentos destruídos. Existem vários casamentos destruídos. E não tenham um dia para reconciliar-se. E se tiver um dia como este, é um dia que já está na mente das pessoas.
para a reconciliação e firmar votos, então é bem provável que eles assim o façam, partindo de uma confraternização, pedirem-se desculpas, perdão, e aí reconstroem o seu lar sem qualquer uma outra coisa. E para os casados, neste dia é mesmo para reafirmar votos, o seu compromisso, o perdão e o respeito entre os cônjuges. E para os noivos, né, neste dia, o que devem mais fazer é fortalecer os limites santos, né? Porque todo um cristão tem que ter limites santos neste dia, já que os mundanos, né, ou então os ímpios também comemoram este mesmo dia. E para os solteiros têm que acompanhar, né, têm que celebrar o amor de Deus e a própria comunhão. Então, temos que dividir muito bem este dia. Uma coisa deve estar, né, no seu devido lugar. Casados devem fazer o que devem fazer, os noivos devem fazer o que devem fazer e os solteiros também. Amém. Muito obrigado, irmão Isabel, por esta explanação tão especial. Irmão Domingos, por que o cristão deveria evitar esta data? Bom, o cristão deve evitar esta data porque pelas seguintes razões. Primeiro, de acordo com as Escrituras, nós não temos nenhuma ordenança bíblica. O apóstolo Pedro, numa certa ocasião, disse que se alguém quiser falar, fale segundo as Escrituras. E nós falamos segundo as Escrituras também, tendo em conta a fé que nós temos em Cristo Jesus. No entanto, o cristão deve evitar a todo custo esta data, a comemoração desta data, porque esta data foi proclamada, foi inventada num contexto muito diferente, em que não tem nada a ver com os cristãos. O cristão solteiro e a cristã solteira, ao entrarem num relacionamento, eles não têm que ficar muito tempo para que não tenham que comprometer o vínculo com Deus. Portanto, o dia 14 não foi feito para os cristãos de forma nenhuma. E a questão de prestar votos, prestar solenidade, os cristãos casados, tal como disse a minha companheira, os cristãos casados podem fazer votos em qualquer uma outra instância, em qualquer dia, não necessariamente no dia 14. Portanto, o dia 14 é mesmo para os pagãos. A Bíblia diz que devemos dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo, né? No caso, o dia 14 é para o mundo, não é para os cristãos. Então, o cristão deve evitar essa data a todo custo, porque não edifica, não fortalece a fé, não fortalece a comunhão em nada. Mas o cristão é fortalecido na sua comunhão com Deus na medida em que eles vão caminhando. E todos os dias o casal deve fazer voto, deve estar comprometido mais e mais um ao outro. Não necessariamente no dia 14. Portanto, o dia 14 é apenas uma data, é apenas um dia que passa, assim como todos os dias se repete no ano. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso, irmão Domingo. Deus abençoe grande e fortemente a sua vida. Bem, para você que está do outro lado, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Esse é o canal Voz do Reino Angola. Bem, um canal que tem como objetivo a pregação do Santo Evangelho e também tendo debates bíblicos. Bem, irmã Isabel, essa pergunta é muito forte mesmo. Digamos, talvez diríamos que é a chave do debate. Bem, ressignificar uma data secular tem base bíblica? Repito, ressignificar uma data secular tem base bíblica? Sim, ressignificar uma data secular tem sim uma base bíblica. Depende muito, desde que haja discernimento, né, limites e a fidelidade doutrinária. Ok. E a própria... Continua, irmã Isabel, pode continuar. Sim. Bem, amém, louvamos a Deus por isso. Sim. Louvamos a Deus por isso. Agora, tudo bem, ressignificar. A irmã Isabel foi clara e objetiva, diz que
ressignificar uma data secular tem base bíblica. Ela foi clara e objetiva, dizendo que depende do propósito, sim. Bem, nós também vimos muitas vezes Jesus Cristo, ou seja, apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, se assim possa dizer, quando vai numa terra, encontra um povo adorando uma estátua, o Deus desconhecido. Então, o que é que Paulo fez? Aproveitou aquela data secular para a pregação do Santo Evangelho. Bem, praticamente para o nosso irmão Domingos, vamos ser claros e objetivos. Irmão Domingos, evitar o 14 de fevereiro é santidade ou legalismo? Bom, evitar o 14 de fevereiro não é santidade. E comemorar também não é legalismo. Ou seja, não é santidade, não é legalismo. Não é evitar o 14 de fevereiro que traz santidade ao cristão. O cristão é santificado primeiro por seguir as orientações do Senhor Jesus, por guardar, por perseverar na vontade do Espírito Santo, se consagrar mais, orar mais. Isto tudo santifica o cristão. O cristão é santificado na medida em que vai fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Portanto, dia 14, tal como já o dissemos, é apenas uma data do calendário gregoriano, do calendário mensal e anual que passa. Não tem nada a ver. Portanto, evitando não edifica, ou seja, evitando não edifica e comemorando também não edifica em nada. Portanto, o cristão é santificado todos os dias, é santificado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o único que santifica, não a abstinência do dia 14. Mas isso não dá o direito de que o cristão tem que comemorar o dia 14, porque de forma nenhuma, tal como dissemos e repetimos, não tem nenhum respaldo bíblico para assim o fazer. Portanto, o cristão é santificado na medida em que vai aumentando cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Amém. Nós vamos a Deus por isso, irmão Domingo. É uma bênção tê-lo aqui. Agora, irmã Isabel, como a igreja deve cuidar dos solteiros neste dia? Diria eu que a igreja deve cuidar dos solteiros neste dia, né, elegendo um líder munido de ferramentas necessárias para então ensinar neste dia. Eu até diria mesmo que neste dia tivesse um culto com esse líder para ensinar sobre o amor de Deus, né, e a sua comunhão. Sim. Amém. Vamos a Deus por isso, irmã Isabel. Então, para você que está do outro lado, para você que é líder, nesse dia organiza um culto para os jovens solteiros, instruindo-os, capacitando-os, para que eles conheçam o verdadeiro amor. Bem, praticamente nós chegamos no fim da primeira parte e voltaremos na segunda parte. Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal e... Paz e graça mais uma vez, são todos bem-vindos na segunda parte do nosso debate. Estamos a falar sobre o 14 de fevereiro, se o cristão pode ou não comemorar. Bem, praticamente na primeira parte já falamos muito, os dois convidados falaram muita coisa impactante que nos ajuda a refletir se porventura podemos ou não comemorar. Bem, irmã Isabel, a igreja deve orientar ou proibir esta data? Na verdade, a igreja deve mesmo orientar esta data. Anteriormente nós falamos que nesta data é um dia em que, né, é usado para pedir perdão, reafirmar votos. E se a igreja orientar sim esta data, fará muito bem. Por quê? Porque tem lares destruídos e precisa ser reafirmado, então precisam se pedir perdão entre os cônjuges. E não só, o irmão Domingos disse que, né, este dia não é aconselhável. Eu ainda estou mesmo na tecla que é mesmo bem aconselhável este dia, porque todo homem tem aquilo na mente que tem que ter um dia mais especial para assim o fazer, porque tem pessoas, tem maridos que, né, nem sabem falar à sua esposa que te amo, mas se houver esse tal dia, aí terá já todas as oportunidades, pode até ter vergonha,
né, de dizer todos os dias, mas neste dia vai se esforçar muito bem. Então a igreja deve sim orientar este dia. Amém. Louvamos a Deus por isso, irmão Isabel. Deus abençoe grande e fortemente. Bem, para o irmão Domingos, a igreja deve orientar esse dia ou proibir? Bom, mais uma vez obrigado e sejamos todos bem-vindos à segunda parte. Eu queria dizer mais uma vez à mana Isabel que a questão dia não deve ser um objetivo de formas a que a gente possa relembrar ou recordar o dia do casamento, o dia da relação. Não, o dia 14 não é para os cristãos, mais uma vez reitero. Portanto, se há alguma data, há algum dia, já que a mana fala tanto de um dia para o casal fazerem votos, o casal renovarem o seu casamento e os solteiros também analisarem o seu ponto de partida, não é propriamente nesta data. Existem datas muito exclusivas que tem que ver primeiro. É fundamental que a mulher e o homem, a mulher cristã e o homem cristão que partiram para um relacionamento, falo dos solteiros, é fundamental que eles lembrem do dia em que o homem teve a honra, né, de receber o sim da caríssima. Essa data deve ser especial, muito especial para o homem e também para a mulher. Portanto, lembrando-se desta data em que ambos concordaram em estarem juntos, serve muito bem para trazer esta data e refletirem como é que está indo o seu relacionamento, como é que está indo as suas planificações de casamento. Para os casais, devem celebrar o dia em que eles aceitaram-se pela primeira vez, devem celebrar o dia tanto pode ser da oficialização, que é da apresentação, podem celebrar o dia do casamento. O dia do casamento deve ser uma data fundamental, deve ser uma data crucial para o casal analisarem a sua trajetória desde o momento em que se tornaram casados e verem como é que estão indo, como é que estão andando. Aí sim devem fortalecerem mais o seu amor, os seus sentimentos, devem fortalecer mais as suas planificações com relação à vida de casal, dos filhos ou dos futuros filhos. Portanto, essas são as recomendações que eu passo, já que não há nenhuma recomendação bíblica para esta data, e não propriamente no dia 14. O dia 14 serve apenas para aqueles que não têm sua fé firmada em Cristo Jesus. Então, dia 14 vem efetivamente só para imputar mais, influenciar mais jovens solteiros, né, mundanos, no caso, para o pecado. E os cristãos não devem fazer parte, não devem mesmo contribuir de forma nenhuma para esta data. Imaginemos, o livro de Oséias, se a mente não me escapa, diz que, não, é Malaquias, sim, diz que outra vez vereis a diferença que existe entre os cristãos e os não cristãos, entre o povo de Deus, entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. A diferença consiste mesmo nisso. Se o mundo, o ímpio, a ímpia já comemora esta data, o dia 14, ele já deturpa, já tem uma mente cauterizada de que o dia 14 é para fazer de tudo. E o cristão também seguindo esta data, logo não haverá nenhuma diferença. Não haverá nenhuma diferença. Portanto, o cristão deve abster-se, deve excluir-se desta data. Se a questão é data, se a questão é dia, então tem que recorrerem-se aos dias em que aceitaram-se e ao dia em que casaram para celebrar esta data. Portanto, respondendo à pergunta que me é colocada, se a igreja deve orientar ou proibir, penso que é isto, certo? Portanto, a igreja, eu diria que a igreja, mais do que proibir, a igreja deveria orientar os seus fiéis, os cristãos, a terem cuidado de analisarem muito bem as datas que o mundo oferece. Portanto, os cristãos devem ser orientados pelos seus pastores, pelos seus líderes, a analisarem com todo o cuidado como é que está indo a sua vida, as suas trajetórias com Deus, já que o contexto é casamento, o contexto é namorado. Devem ser orientados a analisarem profundamente como é que vai indo o seu relacionamento, a abster-se de qualquer tentação que surge,
não orientar a celebrar o dia 14, porque nós já temos muitas igrejas deficientes e com muitos membros também deficientes. E se os pastores orientam mais a seguirem, a guardarem o dia 14, infelizmente nós vamos ver também uma igreja entrando nos padrões mundanos e depois vamos ver muita gravidez no seio da igreja. Portanto, os pastores não devem orientar a guardar, ou seja, os cristãos a seguirem esta data. Mais uma vez, obrigado. Bem, louvamos a Deus. Acho que a irmã Isabel tem uma objeção. Irmã Isabel, tenha bondade. Sim, o irmão Domingos, ele falou muito bem, mas das palavras que ele pôde falar, né, me surgiu uma dúvida. E ele disse para, né, nos recordarmos no dia em que nos aceitamos ou casamos. E, irmão Domingos, no teu lado, dia 14 dos namorados, né, como assim dizem, mas é dia de São Valentim, e para o irmão não se pode fazer essa coisa. E se o teu casamento calhar no dia 14, vai sim assim poder recordar o dia em que te casaste ou nem por isso? Acho que essa pergunta é muito forte, irmão Domingos. Olha só, olha a irmã Isabel, foi clara e objetiva. Seu casamento do irmão Domingos calha numa data como essa, vais comemorar ou como é que é? Não, responda em poucos minutos, por favor. Bom, a princípio, eu de forma particular, já que foi dirigido a mim de forma particular, nós temos a planificação de casamento. E dentro das minhas planificações, de forma nenhuma, escolheria o dia 14 de fevereiro. Primeiro, porque já é um dia em que eu refuto, né, em que os cristãos devem evitar este dia. E ainda que aconteça, pode não ser comigo, mas com uma outra pessoa, um outro casal que aconteça no dia 14, o que eu recomendo a estes cristãos é não celebrarem o dia 14 como dia tradicional dos namorados, mas sim celebrarem o dia de casamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O facto de o meu dia de nascimento calhar no dia 25 de dezembro, por exemplo, não quer dizer que eu deva comemorar o dia 25 de dezembro, mas sim o dia do meu aniversário. Então temos que separar as águas, separar as coisas. Portanto, eu aconselho desde já todos os cristãos, de formas a que, se possível for, evitem mesmo que o vosso casamento coincida com o dia 14. Quanto ao nascimento, são dias em que nós não esperamos, não definimos, mas isso nós podemos definir. De forma nenhuma o cristão deve escolher o seu dia de casamento conjugando com o dia 14. Portanto, quanto a mim é isto, irmã Isabel. Espero tê-la ajudado. Espero tê-la ajudado mesmo. Irmão Domingos, quando você deixa falar, achei uma pequena dúvida. Pois. Se porventura, nós sabemos que vivemos numa sociedade capitalizada, se porventura, por causa da pressão do mundo, a sua esposa lhe cobre um presente no dia 14, vendo as outras mulheres recebendo o presente, qual seria a sua reação? Mas quem vai comprar presente para minha esposa no dia 14 de fevereiro? Ou seja, já que segundo o mundo, o dia 14 de fevereiro é dia dos namorados. Por acaso seria um outro camarada comprar um presente para minha esposa? É impossível, não é possível. Acho que não percebi. Se a sua esposa lhe cobre um presente para esta data. Mas quem vai lhe cobrar? Quem tem que cobrar? Quem tem que cobrar é alguém que tem que cobrar a sua parceira. O primo da minha esposa não vai cobrar presente à minha esposa. Tem que cobrar presente na namorada dele. Qualquer outra pessoa tem que cobrar na namorada dele, segundo o mundo. Não na minha esposa. Não, mas a sua esposa não pode te cobrar um presente? Não, a minha esposa, graças a Deus, ela estará sendo instruída, ou está sendo instruída a não comemorar esta data. Então não terá como me cobrar presente no dia 14. Claro, ela vai ter muitos presentes, porque eu amo, né? Eu amo, e já que a Mana Isabel falou do amor, sim, o amor não é demonstrado no dia 14, o amor é demonstrado todos os dias, durante os dias correntes do ano. Ok, portanto, os 365 dias. Então tens que presenteá-la todos os santos dias. Todos os santos, sempre que for necessário, sempre que for possível, sim, eu vou presentear para minha mulher, até porque eu a amo. Então, tem o dia específico, o dia natalício dela, que é o dia de aniversário, tem o dia do nosso casamento, tem o dia em que ela
eu tive a honra, né, de receber o sim dela. Este dia eu posso, sim, senhora, presenteá-la com alguma coisa, não propriamente no dia 14. Graças a Deus, ela também já é instruída a não me cobrar presente no dia 14. Bom, Amém. continue. Sim. É uma pena que, né, o irmão Domingos é homem, né? Eu digo que é uma pena. Por quê? Porque eu tenho uma outra pergunta, Amém. né? Amém. Sim. Se fosse mulher que está debaixo da autoridade do marido, né? E suponhamos que o marido seja eu, e a mulher seja o irmão Domingos. E para mim, este dia vamos comemorar sim. E o irmão Domingos, o que é que farias? Falar, amor, nesse dia não posso porque não sei o que. Se a mulher está debaixo da autoridade do marido, neste caso o marido, para ele é mesmo bom celebrar este dia. E para a mulher não, o que é que faria? Bom, por isso é que nós estamos aqui neste debate, para, mais do que debater, também instruirmos. E essa instrução vem numa boa hora, de formas a que os maridos, né, os maridos cristãos, aprendam algo muito importante. Caríssimos, o dia 14 não é uma data que, como cristão, deves comemorar. Portanto, se és cristão e comemoras esta data e exiges da tua esposa a te dar presente, então é fundamental que o caríssimo, é fundamental que o meu irmão que me assiste analise profundamente se vale a pena, como cristão, celebrar esta data seguindo as escrituras. Não há necessidade como cristão de celebrar esta data. Mais uma vez, repito, o cristão não deve celebrar o dia 14 de fevereiro. Não há nenhum pretexto de dizer que estamos a fortalecer votos, estamos a analisar o nosso sentido de casados. Você não tem que fazer isso propriamente neste dia, tem muitos dias. Fazem isso em qualquer dia. Até podem fazer no dia 14 também, já que é qualquer dia, é mesmo qualquer dia, podem fazê-lo, não na expectativa de que estão a comemorar, podem fazer isso todos os dias das vossas vidas. Portanto, irmão caríssimo telespectador cristão que me ouve neste momento, não deves comemorar o dia 14 de fevereiro como dia dos namorados, não como a nossa mana disse, dia do São Valentim. Nós temos que saber quem foi São Valentim. São Valentim foi um católico que, na sua depravação, como católico mesmo, trazem esta data para os cristãos comemorarem. Isso aqui é trazendo o pecado dentro da igreja deficiente. Eles orientando a seguirem esta data, teremos uma igreja totalmente deturpada, teremos um conjunto de fiéis, de moças deturpadas, né? Como que se estivéssemos a lhes dar liberdade para então viverem mesmo em pecado, porque é uma data em que vai impulsionar mais ainda o pecado. Portanto, eu não recomendo, não aconselho qualquer crente a celebrar o dia 14 de fevereiro. Amém. Louvamos a Deus por isso. Para você que está aí do outro lado, o debate está quase na reta final. Bem, irmão Domingos, em 1 minuto, quem celebra o 14 de fevereiro está em pecado? Bom, é uma pergunta muito direta e carece também de uma resposta muito direta, mas eu diria, quem celebra quem celebra a data do dia 14 de fevereiro, eu não diria que está em pecado, mas estará sendo impulsionado a pecar. Portanto, a minha recomendação é não celebrar. Amém. Vamos a Deus por isso. Irmã Isabel, quem celebra o 14 de fevereiro? Ou seja, para a irmã Isabel, quem não celebra é mais santo? Não, quem não celebra não é mais santo. Eu até diria que está em pecado, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, neste dia, fala-se do amor, fala-se de Deus, adoração a Deus, porque o sexo é para Deus. Amém. Então, tudo que nós fazemos por amor é para venerarmos o próprio Deus e adorá-lo. O sexo é para Deus, não pode dizer o sexo é para Deus. Dizer que o sexo Amém. é para Deus dentro do contexto do casamento. Louvamos a Deus por isso. Dentro do contexto casamento. Amém. Se dizer que o sexo é para Deus, então Sim. os jovens vão entender que estão
A fazer sexo para adorar a Deus. Não é pecado. É Não querem mesmo para pecar. Deus, sexo para o casado. Para o casado, quem? Para o casado, para a casada, é mesmo adoração a Deus. Amém. Bem, para os nossos irmãos, em 1 minuto, só 1 minuto, para o irmão Domingos, que conselho bíblico, ou seja, que conselho deixaria para este 14 de fevereiro? Bom, eu recorro às palavras do apóstolo Paulo, que disse em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas são lícitas, ou seja, todas as coisas são boas, mas nem tudo convém. Portanto, o dia 14 é bom, segundo o mundo é bom para o seguir, mas como cristão não convém. Portanto, caríssimos telespectadores, o meu conselho que eu dou para todos vós é observarem com muita atenção os prejuízos que o dia 14 traz no seio da juventude. Se traz no seio da juventude, então seria um dia em que nós deveríamos aproveitar para sairmos às ruas pregando mais o Evangelho, anunciá-los a Cristo e refutando a prática de sexo nesta data, porque constitui um pecado. Mais do que pregá-los a absterência do sexo, convém então pregá-los a crerem no Senhor Jesus, para então não terem que celebrar esta data. Obrigado. Amém. Irmã Isabel, tens 1 minuto. Que conselho daria para o 14 de fevereiro? Um conselho bíblico, eu quero me rever em Provérbios 4:23, que diz que guardai o vosso coração, porque dele provém a fonte da vida. Pois o teu coração é que aniquila este dia, ou então aceita este dia. Para isso, todo jovem solteiro, assim como o irmão disse, saia na rua, prega sobre o amor de Deus e a sua comunhão. E para todo casado, faça o que deve ser, reafirma os seus votos com a sua mulher, reconcilia-te com a sua mulher, porque tem muita gente que não tem tempos todos os dias, e todos os dias vê que a mulher está feia, mas se chegar este dia, a mulher pode se preparar muito bem, preparar bons pratos para o seu marido, e aí estamos numa confraternização. E para a igreja, poderia ter mesmo um dia de confraternização para todos os casados, ficam ali e aprendem com um líder a respeito do amor dado à sua esposa ou ao seu esposo. Amém. Louvamos a Deus por isso. Eu agradeço pelos meus 2 convidados. Bem, nós sabemos muito bem que o cristão não vive por data, mas sim vive por princípio. Bem, praticamente, a fé não é mudada por data ou calendário, mas é pela cruz de Cristo Jesus. Bem, acima de tudo, para você, nossos telespectadores, escreva nos comentários se porventura celebrar ou não celebrar. Se você acredita que o cristão pode celebrar esta data ou não pode celebrar. Então, escreva nos comentários, dá a sua tese a respeito desta data. Bem, mais uma vez, reitero, agradeço pelos meus 2 convidados. Que Deus abençoe grande e fortemente. Até a próxima oportunidade. Espero-vos brevemente para o próximo debate junto.